Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje nós vamos estudar um pouco de matemática lendo um livro. Isso mesmo, nós vamos estudar matemática com uma história. E o tema da aula de matemática é sequência recursiva. Nós vamos estudar o que é uma sequência recursiva lendo o livro A Casa Sonolenta. Antes disso, vamos ver o que é uma sequência recursiva. Uma sequência que mostra uma informação inicial e define o valor a ser acrescentado nas informações seguintes, definindo assim uma regra. Parece um pouco complicado, mas depois nós vamos voltar para esse conceito para ver se a gente entendeu direitinho. Observando essa imagem aqui, que está relacionada com a história Casa Sonolenta, será que a gente já consegue perceber uma sequência? Vamos olhar mais de perto? Então, essa é a capa do livro que nós vamos ler, A Casa Sonolenta. Ele foi escrito pela Audrey Wood e foi ilustrado pelo Don Wood. E aqui nós temos a contracapa, ou seja, a parte de trás do livro. Nós temos então na contracapa uma foto do ilustrador e da escritora e aqui uma lista com outros livros que foram escritos e ilustrados por eles. Nós vamos começar a leitura e vocês podem ir percebendo como que as ilustrações vão mudando ao longo da história. E o texto, como é que o texto vai ficando ao longo da história? Depois eu volto a explicar isso. Então vamos começar. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato, dormitando. Em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama. Numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Gostaram da história? Antes da gente continuar,
a estudar o tema de matemática, vamos dar uma olhada nessas duas partes do livro. Essa parte aqui inicial, a da esquerda, que mostra a casa ainda escura, onde todos estavam dormindo. E aqui, a casa quando todo mundo acordou. Percebam a diferença nas cores. Então, o ilustrador ele fez isso para mostrar para a gente que a casa já não estava mais como antes, né? Teve uma mudança no clima dessa casa depois que todo mundo acordou. Agora, a gente vai estudar um pouco mais, então, a sequência recursiva que aparece nessa história. Vamos olhar um pouco mais de perto essa sequência. Bom, começava lá com a vó. Ela estava lá dormindo na cama. Depois veio o menino. Então, ficou a avó na cama e o menino. Então, aqui nós temos um elemento a mais, o menino. Depois, a avó estava na cama, o menino também, e depois quem chegou? O cachorro. Então, percebam que os elementos anteriores, eles se repetem, a avó e o menino, e chegou mais o cachorro, e isso sucessivamente. Então, continuaram os elementos anteriores na cama, a avó, o menino, o cachorro, e chegou o gato. Estavam na cama a avó, o menino, o cachorro, o gato, chegou o rato. Depois, estavam na cama a avó, o menino, o cachorro, o gato, o rato e chegou a pulga. E é a pulga que vai mudar aí essa história, né? É a pulga que vai desfazer toda essa sequência recursiva. Então, numa sequência recursiva, a gente dá continuidade àquela sequência que foi iniciada, porém, o elemento, a quantidade de elementos vai aumentando de acordo com a primeira mudança. Então, aqui nós temos a avó continuou, aumentou um elemento. Aqui, mais um elemento. Assim sucessivamente. Então, nós repetimos os elementos anteriores e acrescentamos a quantidade que foi demonstrada aqui na primeira mudança da sequência. Então, nós repetimos os elementos anteriores e aumentamos em mais um. Mais um nesse caso, no caso da sequência da casa sonolenta. Voltando para o conceito apresentado inicialmente, vamos ver então se a gente entendeu. Uma sequência recursiva mostra uma informação inicial. Qual era a informação inicial? A avó dormindo na cama. Inicialmente ela estava sozinha, mas ela foi ficando com companhia, ela foi recebendo cada vez mais elementos para fazer companhia para ela nessa cama. Como é que a gente sabe a quantidade que vai ser acrescentada? A gente observa a primeira mudança. A primeira mudança foi o menino. E esse valor, ele vai ser, então, ele vai definir, né, as informações seguintes, definindo assim uma regra. Nessa sequência da casa sonolenta, a regra é mais um. Então, mais uma vez, eu repito as informações anteriores, vamos olhar aqui, ó, vó e menino, e acrescento um elemento, porque a regra aqui é mais um. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, é só me procurar que a gente conversa mais sobre sequência recursiva. Um beijo e até mais!